Mito versus filosofia. A civilização grega desenvolveu-se na Península Balcânica, a mais oriental do sul da Europa, rodeada de inúmeras ilhas. Seu relevo montanhoso facilitou a formação de grupos humanos isolados e autônomos, como de fato foram as cidades, estados, as polis. A pouca fertilidade do solo acidentado foi compensada pela presença de ótimos portos naturais. Assim, os gregos puderam desenvolver com segurança a navegação, que possibilitou o crescimento do comércio e, consequentemente, a riqueza crescente das cidades-estados. O aumento populacional levou à procura de terras férteis e à criação de muitas colônias das regiões mediterrâneas. A fiscalização e a proteção dessas colônias eram tarefa da frota grega. Nos séculos 6 e 5 a.C., as polis conheceram o apogeu econômico, político e cultural. Foi exatamente nesse período glorioso que surgiu na cultura grega o confronto entre mito e filosofia. Tanto o mito quanto a filosofia são formas que o homem utiliza para explicar o mundo. São explicações que visam a responder aos questionamentos sobre o sentido da vida, o surgimento do universo e do homem, assim como justificar as normas que garantem a vida em comunidade. Ao buscar essas explicações, seja pela linguagem do mito, seja pela linguagem filosófica, o homem está tentando estabelecer a estrutura de sua cultura. Autoridade do mito. O mito é uma história religiosa revelada com autoridade supostamente indiscutível. O passado é descrito como as tradições que não admitem nenhuma crítica. É assim porque foi dito que é assim. O texto a seguir nos fala um pouco sobre isso. O mito conta uma história sagrada que quer dizer um acontecimento primordial que teve lugar no começo do tempo, desde o início. Mas contar uma história sagrada equivale a revelar um mistério porque os personagens do mito não são seres humanos, são deuses ou heróis civilizadores e por essa razão as suas ações memoráveis constituem mistérios. O homem não poderia conhecê-los sem lhes não revelasse. O mito, pois, é a história do que se passa in illo tempore, naquele momento. A narração daquilo que os deuses ou seres divinos fizeram no começo do tempo. Dizer um mito é proclamar o que passou ab origine, desde a origem. Uma vez dito, quer dizer revelado. O mito torna-se verdade apodítica, funda a verdade absoluta. É assim porque foi dito que é assim, declaram os esquimós Netisilik, tribo de esquimós, a fim de justificarem a validade da sua história sagrada e de uma das tradições religiosas. Durante um longo período da história grega, a mitologia constituiu a fonte exclusiva de explicação para a existência do homem e de organização do mundo. As interpretações imaginárias criadas por ela foram adquirindo autoridade pelo fato de serem antigas. As divindades constituíram as personagens que, pelas divergências, intrigas, amizades e desejo de justiça, explicavam tanto a natureza humana como os resultados das guerras e os valores culturais. Nesse sentido, a linguagem do mito esconde interesses de classes e pode ser manipulada por aqueles que detêm o poder. Ela impõe comportamentos morais à comunidade e uma hierarquia de punições para aqueles que não o seguem. Em virtude do desenvolvimento e dos contatos culturais com outros povos, decorrentes do comércio e da navegação, os gregos cultos
sentiram necessidade de encontrar uma linguagem mais universal e rigorosa para justificar o universo e as próprias instituições. O mito parecia-lhes cada vez mais uma forma de expressão regional, particular, uma cristalização de interesses locais. Em síntese, o mito já não satisfazia as necessidades culturais da época. Surge então a linguagem filosófica, trazendo novos conceitos culturais baseados na razão, que irão tentar substituir as criações míticas. A tensão estava estabelecida. De um lado, os conservadores que queriam manter o sistema explicativo do mito muito mais popular e eficaz para preservar os seus privilégios. De outro, os filósofos, desejosos de mudança, rejeitavam as explicações míticas e eram favoráveis às reivindicações dos membros das classes emergentes, os artesãos e os comerciantes, democratizando assim o sistema político. A tensão entre mito e filosofia começa, mas não termina na Grécia Antiga. Ela perpassa a história ocidental e continua, de alguma forma, até hoje.